Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, na lista de hoje eu vou falar sobre as minhas 10 adaptações favoritas de grandes best-sellers literários. Pessoal, importante salientar que não são candidatos à nossa lista de hoje qualquer adaptação de livro para o cinema, até porque há uma quantidade infinita de adaptações de livros para o cinema e inclusive tem livros que são produzidos quase que exclusivamente para se promover e virar filme depois. E só mais um detalhe, as adaptações das obras de Stephen King não entram na nossa lista porque vai ter uma lista exclusiva só com as melhores adaptações de livros de Stephen King. Bora para nossa lista de hoje. Pessoal, e a gente já vai começar nossa lista com o filme que é disparado o mais recente da lista de hoje, que é Duna Parte 1. Tô falando parte 1 porque, como vocês já sabem, tivemos um trailer lançado agora. A segunda parte dessa história vai ser lançada em novembro desse ano. E é claro que é bastante arriscado colocar um filme nessa lista, que é basicamente uma obra incompleta. Porém, o trabalho magnífico que Denis Villeneuve fez nessa primeira parte já foi o suficiente para me convencer. E essa obra só não está mais perto do topo da lista, porque eu vou esperar para ver a obra completa para dar o veredito final. Para quem não sabe, o livro Duna foi publicado originalmente em 1965 e é amplamente considerado um dos maiores romances de ficção científica já escrito. E o filme de Villeneuve cobre apenas a primeira parte do livro, que é a história de origem do jovem herói Paul Atreides e sua família nobre, que são enviados para governar o planeta deserto de Arrakis, lar do recurso mais valioso do universo. Lá, Paul descobre habilidades especiais que o tornam um líder messiânico para os habitantes do deserto, os Fremen, que são oprimidos pela autoridade imperial. Essa adaptação de Villeneuve é infinitamente superior à feita por David Lynch nos anos 80 e muitos dos elementos-chave do livro são preservados intactos aqui, incluindo a complexa política interplanetária, as tradições culturais de cada um desses povos e a exploração dos temas de poder, religião e até ecologia. Duna Parte 1, meu 10º colocado. E na nona posição temos Diário de uma Paixão. Pessoal, já vou confessar logo de cara que eu não sou grande conhecedor dos livros do autor norte-americano Nicholas Sparks, mas uma coisa é fato, eles vendem muito e já renderam diversas adaptações para o cinema. Em geral, o estilo de seus livros e das adaptações cinematográficas são a de romances trágicos e extremamente novelescos. Porém, embora a maioria não me agrade muito, eu gosto bastante dessa obra de 2004 chamada Diários de uma Paixão. Adaptado de um livro publicado em 1996, o filme conta a história de amor de Noah e Ellie, dois jovens de classes sociais diferentes que se apaixonam durante o verão de 1940 na Carolina do Norte. Uma das principais qualidades da adaptação é a escolha do elenco, como eu já estava falando, mas além dos nossos protagonistas jovens, a versão deles na terceira idade é absolutamente incrível também, e um dos grandes trunfos desse filme é a reviravolta que envolve o contador da história que nós estamos assistindo. Enfim, é uma bela obra que ganha maior destaque pelo seu tocante desfecho e é bastante fiel ao romance original de Nicholas Sparks, meu 9º colocado. E na 8ª posição temos O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme que é baseado nada mais nada menos que em uma das maiores obras-primas do excelentíssimo Umberto Eco. O filme foi dirigido por Jean-Jacques Annaud e lançado em 1986 e conta a história do monge franciscano William de Banksville, interpretado por Sean Connery, e seu aprendiz que chegam a um mosteiro italiano no final do século XIV para investigar uma série de assassinatos misteriosos. Enquanto tentam desvendar o mistério, William e seu aprendiz encontram várias pistas e enfrentam diversos obstáculos, incluindo conflitos religiosos e políticos. Embora seja
seja criticado por não ser absolutamente fiel à obra original, a verdade é que essa adaptação capta muito bem o clima sombrio e misterioso da obra original de Umberto Eco, e a gente não pode esquecer que a literatura de Umberto Eco é muito difícil de se adaptar, e muitas das coisas que faziam sentido no livro realmente não iriam funcionar no cinema. E para mim, é claro, o grande acerto dessa adaptação cinematográfica é que eles colocaram Sean Connery para fazer nosso protagonista, e ele está absolutamente brilhante. Para mim, é um dos melhores trabalhos do grande Sean Connery. Christian Slater também está ótimo como seu aprendiz e também oferece uma das melhores performances de sua carreira, e um personagem importantíssimo, já que ele é o narrador da história. O Nome da Rosa, meu 8º colocado. E na nossa 7ª posição temos o Grande Gatsby. Estou falando da versão de 2013. Pessoal, o Grande Gatsby é um romance de F. Scott Fitzgerald, publicado em 1925, e é considerado amplamente um dos maiores clássicos da literatura americana do século XX, e já foi adaptado para o cinema diversas vezes, mas para mim essa versão de Baz Luhrmann é a melhor de todas, embora ela seja meio esquecida por cinéfilos em geral. O filme apresenta uma recriação fiel da era do jazz dos anos 20, retratando a atmosfera de exuberância e excesso daquela época. E claro, assim como eu acabei de falar que acontecia na adaptação de O Nome da Rosa, para mim o Grand Gatsby ganha o público ao acertar o protagonista, e Leonardo DiCaprio é a escolha ideal. Enfim, ao ser adaptada por um diretor extremamente criativo como Baz Luhrmann, fica claro que o Grand Gatsby é mais uma reinterpretação do que uma adaptação extremamente fiel, já que a direção visual do diretor traz novos aspectos para a trama que não eram exploradas no livro. Mas de qualquer forma, o mais importante é que o Grand Gatsby de 2013 consegue capturar a essência da obra original e oferecer uma nova perspectiva sobre a história de Jay Gatsby, meu 7º colocado, o Grand Gatsby. E na nossa 6ª posição está na verdade uma coletânea de filmes. Eu tô falando de Harry Potter. Não teria como fazer uma lista com grandes adaptações de best-sellers sem incluir Harry Potter, que é baseado na série de 7 livros escrita por J.K. Rowling e publicados entre 1997 e 2007. Para quem vive em um mundo paralelo e não sabe do que se trata, a saga acompanha a história de Harry Potter, um jovem bruxo que descobre que faz parte de um mundo mágico escondido dos humanos. A série se tornou um fenômeno mundial e a adaptação para o cinema foi uma das mais bem-sucedidas da história. E como eu falei sobre outros filmes da nossa lista, de novo, aqui o grande acerto é a escolha do elenco. Se o trio de personagens principais não funcionasse, se nós não nos identificássemos com eles, o filme não ia funcionar. E Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint estão extremamente carismáticos como os 3 protagonistas dessa saga. Além disso, as adaptações cinematográficas acrescentaram um elemento visual impressionante à história, com efeitos especiais de primeira que recriaram com precisão a magia do mundo de Harry Potter. A trilha sonora assinada por John Williams também se tornou um clássico e um ícone do gênero, e o filme também revelou para o mundo alguns grandes atores do teatro britânico que tiveram a oportunidade de aparecer para o grande público pela primeira vez nessa saga. Enfim, embora alguns fãs reclamem até hoje que os filmes diminuam muito a profundidade de alguns personagens e enredos secundários, a verdade é que numa obra literária tão grande e tão densa, evidentemente, na transcrição para a tela, na transcrição para o cinema, muito vai se perder. Afinal de contas, embora sejam 8 filmes para contar essa história, nós estamos falando também de 7 livros e muitos personagens. Enfim, é um grande trabalho de adaptação. Harry Potter, meu 6º colocado. E na 5ª posição temos um filme meio esquecido hoje em dia, mas que é uma obra belíssima.
Eu tô falando de As Pontes de Madison. Aliás, o pessoal que gosta das adaptações de Nicholas Sparks e que gosta de romances no cinema, recomendo que assistam esse filme, uma das melhores histórias românticas da história do cinema. As Pontes de Madison é baseado num romance de Robert James Waller, publicado no começo dos anos 90 e que até hoje vende muito livro. O filme foi dirigido com muita delicadeza pelo grande Clint Eastwood, que também faz o protagonista da trama ao lado da gigantesca Meryl Streep. O filme conta a história de Francesca Johnson, uma dona de casa do Iowa que se apaixona pelo fotógrafo Robert Kincaid. Eles têm um caso de amor muito breve, porém uma pequena história que marca a vida dos dois personagens. Acompanhado de uma belíssima fotografia e uma trilha sonora emocionante na medida certa, sem exagerar nos acordes e sem gerar nenhum melodrama que não combine com o tom do filme, a obra acaba sendo um romance praticamente perfeito que aborda temas extremamente importantes como infelicidade no casamento e a busca pelo amor em suas diferentes formas. Uma bela história de amor. As Pontes de Madison, meu quinto colocado. E na nossa quarta posição temos Drácula de Bram Stoker. Pessoal, não preciso nem dizer, Drácula de Bram Stoker é tão fiel à obra original e a obra literária foi tão levada em consideração por Francis Ford Coppola ao fazer essa adaptação que Bram Stoker está no nome do filme. Trata-se de uma interpretação visualmente impressionante e extremamente fiel do romance clássico de vampiros. O filme segue a trama do livro com bastante fidelidade, incluindo o personagem do vampiro Conde Drácula, interpretado brilhantemente por Gary Oldman, que busca se reunir com sua amada do passado, Mina Harker. A adaptação de Coppola se destaca pela atenção aos detalhes do romance original, incluindo a configuração histórica da Transilvânia, a importância da religião na trama e a natureza ambígua e sedutora do personagem de Drácula. Além disso, o filme é tecnicamente impecável, desde a trilha sonora, passando pela direção de arte e pelos efeitos visuais que criam uma atmosfera sombria e misteriosa que dá vida ao mundo do livro. A grande obra de Drácula no cinema, Drácula de Bram Stoker de 1992, meu quarto colocado. E na nossa terceira posição temos um dos maiores cults da nossa geração. Eu tô falando de Clube da Luta, um filme que quando foi lançado no cinema foi desprezado e muito criticado, inclusive por sua mensagem que foi interpretada como uma apologia à violência, mas que quando revisto hoje em dia é tido como um clássico absoluto. O filme é uma adaptação muito fiel do livro original e acompanha nosso protagonista, conhecido apenas como narrador, interpretado por Edward Norton, que sofre de insônia e depressão. Ele encontra conforto em grupos de apoio e eventualmente conhece Tyler Durden, interpretado no cinema por Brad Pitt, um homem carismático que o leva para o mundo do Clube da Luta e para uma jornada altamente autodestrutiva. O filme captura muito bem a essência do livro, com uma narrativa provocante e sempre surpreendente. No entanto, embora bastante fiel, há algumas diferenças. O filme, por exemplo, é mais focado na relação entre narrador e Tyler, enquanto o livro é mais sobre a exploração das falhas da sociedade americana. Além disso, o surpreendente desfecho é um pouco diferente no livro, com uma reviravolta um pouco mais complexa e com algumas camadas extras. Mas de qualquer forma, em se tratando de uma obra literária tão complexa como Clube da Luta, não há como negar que essa adaptação é extremamente bem sucedida e não é à toa que o filme é um clássico moderno, meu terceiro colocado. E na nossa segunda posição, pessoal, temos um dos maiores filmes da história do cinema. Eu tô falando de O Poderoso Chefão. E aqui, mais especificamente, de O Poderoso Chefão Parte 1, Parte 2 e um pouco menos Parte 3. Baseado no best-seller de Mario Puzo, o filme é uma representação emocionante e poderosa da história do livro. Aliás, não é à toa que o roteiro do filme é tão fiel ao livro, afinal ele foi escrito por Francis Ford Coppola e pelo próprio Puzo,
que ajudou na adaptação do livro e participou do desenvolvimento do roteiro do filme. Mas embora seja muito fiel, é claro que o filme tem algumas mudanças em relação ao livro, até para se adequar ao formato cinematográfico. Uma das principais mudanças, que aliás é muito comum em adaptações de livros para o cinema, é que no livro há muitas histórias secundárias e subtramas que não foram incluídas no filme. Por incrível que pareça, o livro também é mais sombrio e violento do que o filme, que ameniza o impacto de alguma das cenas mais violentas da obra literária. No entanto, apesar dessas diferenças, não há como negar que essa é uma adaptação extremamente bem sucedida. Na verdade, esse é o filme que é usado como modelo de como se filmar e como se fazer um filme sobre a máfia nos Estados Unidos. Ou seja, o filme conseguiu ter o mesmo impacto no cinema que a obra literária teve na literatura quando foi lançado. A trilogia de O Poderoso Chefão, meu segundo colocado. E em primeiro lugar, é claro, temos a trilogia de O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Não há como negar, pessoal, a adaptação da trilogia de O Senhor dos Anéis para o cinema, dirigida por Peter Jackson, é sem dúvida a mais fiel de um livro na história do cinema, e nesse caso a fidelidade não é pouca coisa, porque esses 3 filmes conseguem capturar a grandiosidade e a complexidade do mundo criado pelo grande J.R. Tolkien, bem como a profundidade e as nuances dos personagens nessa trama de fantasia épica. Para quem não sabe, a obra de Tolkien é um marco da literatura mundial e sempre foi considerada uma obra impossível de se adaptar para o cinema. Porém, Peter Jackson e sua equipe de roteiristas conseguiram provar que estavam todos errados. Eles fizeram escolhas cuidadosas ao adaptar o livro para o cinema, mantendo a maior parte dos eventos e personagens importantes e fazendo, obviamente, os ajustes necessários para manter o ritmo. E é claro que, em se tratando de uma obra com tantos fãs, você sempre vai encontrar aqueles que sentem falta de um ou outro personagem. Mas não há como negar, a trilogia de O Senhor dos Anéis é uma experiência cinematográfica impressionante e emocionante, meu primeiro colocado na lista de hoje. E é isso, pessoal, essa foi mais uma lista do canal Top Filmes, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar, também não deixem de curtir e principalmente se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes para todos nós, até a próxima, pessoal!